É um prazer reencontrá-los aqui no período noturno do nosso primeiro dia da quarta escola de pesquisadores. Para a palestra dessa noite, todos sabem, é uma palestra já um pouco mais informal, né? Uma conversa, nós temos tempo para discussão. Nós temos aqui o prazer de receber o Dr. Lucas Rezende Salviano, né? O Dr. Lucas, ele é bacharel e licenciado em Física pela UNB, mestrado e doutorado também pela Universidade de Brasília, né? Com ênfase aí nas áreas de Física Atômica. Mas hoje o Dr. Lucas está aqui como diretor substituto de programas de bolsas e bolsas no país da CAPES, né? Então ele vai nos dar a visão da CAPES sobre essa pasta, né, que ele ajuda a coordenar, a organizar. É extremamente importante o assunto, extremamente relevante nesse momento que a gente vive no país. A CAPES tem um sistema extremamente robusto de gerenciamento e organização dos programas de pós-graduação, né? Então, Dr. Lucas, seja muito bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo, né? E assim que o senhor desejar, pode iniciar compartilhando sua tela. Muitíssimo obrigado, viu? Boa noite a todos. Primeiro, eu agradeço o convite, professor Walter em si. É um prazer estar aqui e falar um pouco, conversar um pouco sobre o modelo de distribuição de bolsas de mestrado e doutorado no país. Bom, hoje eu vou falar sobre o aperfeiçoamento do modelo de concessão de bolsas no país. Eu estou aqui como diretor de programas e bolsas no país substituto, e eu sou o coordenador geral de desenvolvimento setorial e institucional da diretoria de programas e bolsas no país, que é a unidade responsável pelos programas institucionais de concessão de bolsas. Bom, primeiramente, falar dos critérios do modelo de concessão de bolsas e da motivação de utilização de cada um desses critérios. O principal critério é a nota do curso, né? A motivação é harmonizar a concessão de bolsa com o resultado da avaliação. Essas duas coisas deveriam sempre ter andado juntas, mas em algum momento essa relação se perdeu, se enfraqueceu, de modo que no início do ano passado nós tínhamos cursos nota 3, que é a menor nota para um curso de pós-graduação estrito sensu funcionar, com 70, 80 bolsas, enquanto a gente tinha cursos com nota 7, com 5, 6 bolsas, né? Então, a principal motivação da utilização da nota do curso é fazer com que, quanto maior a nota do curso, maior seja o número de bolsas concedidas a esse curso. Eu estou falando das bolsas dos programas institucionais, são aqueles por meio do qual a CAPES disponibiliza cotas de bolsas para os programas de pós-graduação, e os programas de pós-graduação selecionam os bolsistas que vão utilizar essas bolsas. Também é utilizado como critério o nível do curso. Esse critério ele é motivado por uma estratégia prevista no Plano Nacional de Educação, que é de ampliar o investimento na formação de doutores. Então, o modelo prevê um quantitativo maior de bolsas de doutorado do que de mestrado. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, IDHM, a utilização do IDHM como critério também é motivada por uma estratégia prevista no Plano Nacional de Educação, que é reduzir desigualdades regionais. Até ano passado, né, antes da implementação desse modelo, do modelo vigente, a CAPES costumava separar o Brasil em duas regiões, né? Era a Amazônia Legal, ou região norte, e resto do país. E com essa divisão, a gente não conseguia enxergar diferenças que existem em todos os estados, né? Então, o que a gente fez? Ao invés de simplesmente separar o país em região norte, ou Amazônia Legal, e os demais estados, a gente passou a utilizar o Índice de Desenvolvimento Humano do município onde é ofertado o curso para definir o quantitativo de bolsas. E a ideia é o seguinte: quanto menos desenvolvido for o município, ou seja, quanto
menor o valor desse índice, quanto menor for o valor do IDHM, maior a quantidade de bolsas que nós vamos disponibilizar para os cursos ofertados nesses municípios. E o último critério, que é a titulação média do curso, tá? É simplesmente o número é uma média de titulados num período de 4 anos. Não tem nada a ver com o tempo de titulação, é número de titulados. E esse critério ele foi inserido no modelo para permitir que a gente diferencie cursos que têm a mesma nota, que têm o mesmo nível, ofertados em municípios de mesmo IDHM, mas que têm tamanhos muito diferentes. Se a gente não tivesse essa correção pelo tamanho, se o modelo não enxergasse um curso pelo tamanho, ou a gente ia conceder bolsas de mais para cursos pequenos, ou a gente ia conceder bolsas de menos para cursos grandes. Então, a gente optou por medir indiretamente o tamanho do curso pelo número de discentes titulados. Aqui é um resumo, né, só para todo mundo entender o funcionamento do modelo, né? Quanto maior a nota, maior o número de bolsas. Isso eu estou falando para cada critério, né? Mais para frente vai ficar claro que pode acontecer de um curso de nota menor ter um quantitativo de bolsas maior, ligeiramente maior do que um curso, uma nota imediatamente superior. Quanto maior o nível, maior o quantitativo de bolsas. Quanto menor o IDHM do município onde é ofertado o curso, maior o quantitativo de bolsas. E quanto maior o curso, né, quanto que a gente está medindo usando a titulação média, maior o quantitativo de bolsas. Agora, os resultados da aplicação do modelo, comparando fevereiro, que foi o último mês antes da implementação do modelo, fevereiro de 2020, com março de 2020. Aqui, os resultados apresentados por colégio, né? Nós temos 3 colégios que são grandes grupos das áreas de avaliação da CAPES. Colégio de Ciências da Vida, a gente tinha pouco mais de 30 mil bolsas antes da implementação do modelo. Com a implementação do modelo, esse colégio passou a contar com um pouco mais de 32 mil bolsas, né? Teve uma variação de quase 2 mil bolsas. Colégio de Exatas passou de 25.500 bolsas para 26.390 bolsas. Colégio de Humanidades passou de 24.378 para 25.585. Olhando o sistema como um todo, em fevereiro a gente tinha 80.272 bolsas, e em março a gente passou a ter 84.269 bolsas. Então, foram quase 4 mil bolsas inseridas no sistema. Então, olhando para o sistema como um todo, o número de bolsas aumentou com a aplicação do modelo. Agora, é óbvio que alguns cursos sofreram uma redução no quantitativo tamanho, ofertados em municípios de mesmo nível de desenvolvimento. O que o modelo pretende é fazer com que esses cursos tenham quantitativos de bolsas iguais, que isso não acontecia até o ano passado. Então, cursos que estavam acima do que foi possível prever, do que o modelo previu como alvo, como meta, eles sofreram uma redução na quantidade de bolsas da cota curso. Cursos que estavam abaixo do que o modelo previu como meta, eles sofreram um acréscimo do quantitativo de bolsas da cota curso. Esses cursos que sofreram redução, essas bolsas, se elas estavam desocupadas quando terminou o período para substituição de bolsistas em fevereiro, bolsas que estavam desocupadas, nós conseguimos retirar desses cursos que sofreram uma redução e imediatamente alocar em cursos que deveriam ganhar bolsas. Agora, as bolsas que estavam ocupadas, essas a gente transformou em bolsa do tipo empréstimo, e esses bolsistas, eles têm a bolsa garantida até o final do curso, né? Então, nenhum bolsista foi prejudicado.
O que acontece é que o curso, se ele, por exemplo, um curso que tinha, por exemplo, 10 bolsas de mestrado, e com a implementação do modelo ele passou a ter 8 bolsas de mestrado, acontece que antes ele podia substituir a qualquer momento, né, esses 10 bolsistas. Agora, ele só pode substituir 8, né? Esse excedente, se estava ocupado, foi transformado em empréstimo, e aí o curso, quando o bolsista termina, essa bolsa desaparece na concessão desse curso, e se ela estava desocupada, ela já foi removida desse curso para ser alocada em um novo curso. Aqui o resultado por nota, a gente tem bolsas em cursos de nota 2, que são cursos que estão em desativação, né? Essas bolsas já eram empréstimo, né? Se um curso cai de nota, se um curso ele é avaliado com nota menor do que 3, enquanto não entra, a partir daquele momento não pode entrar mais alunos, mas quem já estava no curso tem o direito de concluir o curso, de concluir o seu curso, né, de mestrado, de doutorado, e se é bolsista, nós mantemos a bolsa até o final do curso, né? Cursos, aqui a gente colocou o conceito A, que recentemente os cursos novos, eles não recebem uma nota, eles recebem o conceito A de aprovado, e a gente tem esse quantitativo, né? A gente tinha em torno de 500 bolsas, quer dizer, a gente tinha 500 bolsas em fevereiro de 2020, e após a aplicação do modelo teve uma pequena queda, porque nós tínhamos alguns cursos novos com conceito A, que tinham mais bolsas do que os demais cursos com o mesmo conceito, e aí como explicar esse tratamento diferente, né? O que o modelo está fazendo é tratar todo mundo de mesma forma. Aqui por nota 3 sofreu uma variação negativa, né? Isso aqui a gente está considerando tanto as bolsas, as chamadas cotas curso, e os empréstimos, né, esses totais aqui. Tanto antes quanto depois da implementação do modelo, a gente está somando cota curso e cota empréstimo. E aqui a variação foi muito parecida, né, notas 5, 6 e 7, de forma que o balanço, considerando o sistema como um todo, houve um acréscimo de 4.000 bolsas. Acréscimo de 4.000 bolsas, de fato, são bolsas de cota curso, né? A gente pode não ter variação quando a gente tem a transformação de uma bolsa da cota curso para a cota empréstimo, a variação é 0. Se o curso tinha uma bolsa da cota curso e depois essa bolsa foi transformada em empréstimo, ele continua tendo uma bolsa, só que agora é do tipo empréstimo. Então, a variação pela transformação de cota curso em cota empréstimo é nula. Aqui por região, né, a menor variação, né, em termos, considerando novamente cota curso, cota empréstimo, foi na região norte. Mas isso porque o modelo de concessão dos programas, esse modelo, né, de concessão de bolsa dos programas institucionais, está privilegiando a nota. E quando a gente olha para a região norte, se considerarmos os cursos conceito A, os cursos nota 3 e os cursos nota 4, se eu não me engano, a gente chega em 85%, 90% dos cursos ofertados na região norte. Então, por isso, pelo modelo, a região norte foi a que sofreu a menor variação em acréscimo de bolsas e, provavelmente, a maior variação em termos de redução de cotas curso, né? Bom, apresentados os resultados, nós recebemos críticas ao longo do ano, né? Inclusive críticas vindas da USP, o pessoal da física contribuiu, né? Fez uma proposta, né, de melhoria para o modelo. Nós recebemos críticas de todos os tipos, né? Algumas construtivas, outras não. As críticas construtivas que que já foi possível incorporar ao modelo, aperfeiçoar o modelo com a utilização dessas críticas, já foram feitas, né? Essa apresentação que eu estou fazendo aqui, ela é a mesma apresentação que foi feita na última reunião do Conselho Superior da CAPES,
e essa proposta foi aprovada pelo Conselho Superior, então esse aperfeiçoamento ele já estará presente na concessão referente a 2021, que vai valer de março de 2021 a fevereiro de 2022. Bom, uma das críticas que nós recebemos é que a titulação média do curso, a gente estava com faixas muito largas de titulação média, e isso fazia com que a gente comparasse, tratasse da mesma forma, cursos de tamanhos muito diferentes. Além disso, essas faixas muito largas faziam com que nós tivéssemos um salto muito grande ali no limite, né? Da titulação, por exemplo, que a gente chama atual é essa aqui, né? A gente que o modelo, como é que o modelo faz, né? Para quem não conhece o modelo, a gente tem uma tabela de referência, né? Que tem valores associados ao nível e à nota do curso. Quanto maior a nota, maior esse valor que vai estar na tabela para o mestrado e maior ainda para o doutorado. E aí a gente tem uma tabela para cada colégio. Esses valores dessas tabelas, que a gente chama de tabelas de referência, eles são multiplicados por 2 pesos. Um associado ao IDHM e um associado à titulação média do curso. E aí os pesos são esses aqui, né? Para quem estava abaixo de um desvio padrão da média do colégio, o peso era 0,5. Para quem estava em torno da média, mais ou menos um desvio padrão, o peso era 1, ou seja, não fazia diferença. E isso não fazia diferença para 85,5% dos cursos. Como eu disse, a utilização da titulação era só uma correção de tamanho. E aí, entre 1 e 3 desvios acima da média, o peso associado era de 1,5. E depois, acima de 3 desvios padrões acima da média, o peso era de 3. Né? Então, uma crítica recebida foi considerada uma situação em que um curso que estava bem aqui na fronteira, mas nessa faixa em que o peso era 1,5, se ele titular 2 cursos, né? Um que titulava um bolsista, um discente a mais nesse período, ele mudava de faixa e o peso dobrava. O mesmo acontece aqui, né? De quem tinha titulação menor do que um desvio padrão abaixo da média, aqui dobrava também. Mas esse degrau aqui chamou mais a atenção, né, no modelo. E, de fato, essa crítica é bastante razoável, né? Isso sempre vai acontecer quando a gente tem um modelo discreto, né? Sempre vai ter um salto. Mas, de fato, o salto não precisava ser tão grande. E aí, qual que foi a proposta para não só tratar de maneira igual cursos com tamanhos mais parecidos, mas também de diminuir esse salto entre essas faixas de classificação, foi inserir mais faixas de classificação. Então, a gente está aumentando o número de faixas de titulação média, consequentemente aumentando os valores que esse peso pode assumir, e com isso diminuindo esse salto entre essas faixas de classificação. Então, a gente conseguiu subir, isso considerando o mesmo quantitativo de bolsas, né, que a gente teve em março. A proposta foi subir um pouquinho aqui esse peso, né, para quem está abaixo de um desvio padrão abaixo da média. Esse aqui fica mantido, então, assim, para a grande maioria isso não vai fazer diferença. Isso vai fazer diferença mesmo para 77 cursos, né, 1,3%. Mas é bastante razoável essa alteração, e com isso aumenta esse aperfeiçoamento, ele aumenta a sensibilidade do modelo em relação ao tamanho. E aí, por exemplo, cursos que se fundem, né, 2 ou mais cursos que se tornam um só, eles aumentam de tamanho, só que agora fica mais fácil eles se beneficiarem com uma fusão, porque fica mais fácil mudar de faixa de titulação média. Então, o sistema, de fato, fica mais sensível em relação ao tamanho do curso. Só reforçando aqui, o que a gente fez foi inserir degraus intermediários entre esse aqui e esse aqui de 3, né? E aí a gente também fez isso, a mesma coisa.
do 1 para o 1,5, a gente inseriu um degrau intermediário e diminuiu também a altura de quem estava abaixo de um desvio padrão abaixo da média. Aqui a situação apresentada foi uma crítica apresentada. Foi apresentada pela USP, foi apresentada pela SBPC, pela ABC, a Academia Brasileira de Ciências, Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, e era uma situação em que a gente considerava dois cursos, um nota 6, um nota 7, ambos ofertados em um município de IDHM muito alto. O peso associado ao IDHM muito alto é peso 1, ou seja, não faz diferença. 2 cursos de doutorado, só que por conta da diferença de um titulado a mais nesse período de 4 anos, o nota 6 era considerado muito acima da média, que é aquele curso que fica ficava na última faixa, né, que era o peso 3, e esse curso nota 7 fica na faixa dos cursos que a gente estava chamando de acima da média, que era o peso 1,5. E aí, com isso, a diferença a diferença nos quantitativos de bolsas para esses 2 cursos era de 25 bolsas, né? Então, de fato, titular um aluno a mais fazia muita diferença. De novo, né, isso sempre vai acontecer quando a gente mudar de faixa de classificação. Mas, de fato, o salto estava exagerado, né? E aí nós pegamos exemplos, né, cursos que chegavam mais, que nós identificamos que eram mais próximos dessa situação apresentada, e todos da USP, né, o de Química e o de Física, ambos nota 7, a titulação média que foi considerada no modelo, né, essa titulação média foi considerada no período de 2015 a 2018, né? Para o próximo ano, a gente vai considerar de 2016 a 2019. Essa titulação média, ela é móvel, né? Esses 2 cursos, mesma nota, mesma titulação média, eles ficavam na mesma classificação, então tinham o mesmo peso associado à titulação média. Peso associado ao IDHM é 1, porque ambos ofertados em municípios de IDHM muito alto. O modelo projeta uma concessão de 32 bolsas para esses 2 cursos. Com essa proposta de estreitamento das faixas de titulação média e aumento do número de faixas de titulação média, vai mudar alguma coisa para esses 2 cursos? Não, ambos vão continuar com 32 bolsas. Mas esses 2 cursos nota 6, de tecnologia nuclear e de engenharia elétrica, ambos da USP também, eles tinham uma titulação uma diferença de quase 10 alunos, né, de titulação nesse período. E, apesar disso, ambos eram considerados muito acima da média, ambos recebiam peso 3. E aí o modelo projetava uma concessão de 57 bolsas, que era essa aqui, né, apresentada na crítica. Com a proposta atual, como nós inserimos degraus intermediários entre aquele peso 1,5 e o peso 3, para falar desse caso aqui que eu estou utilizando como exemplo, o curso de tecnologia nuclear, ele vai ficar, a gente numerou as faixas, vai ficar nessa faixa 6, e aí o peso associado a ele não será mais 3, será 2, e aí o modelo vai prever uma concessão de 38 bolsas. Esse curso de engenharia elétrica, que titulou quase 10 alunos a mais, ele vai ficar numa outra faixa, e aí o peso associado a ele vai ser de 2,25. Então vai ter uma diferença entre os 2, porque, de fato, é uma diferença considerável, né? Esse aqui titula quase 25% a mais do que esse aqui. Só que aí, com isso, a gente reduz os saltos, né, que acontecem entre essas faixas de classificação. Tem uma faixa intermediária, porque aqui esses 2, nota 7, ficaram nessa faixa 4, e os 2, nota 6, ficaram nessas faixas 6 e 7. Tem uma faixa 5, que não aparece aqui, mas aí a gente diminuiu o salto entre eles. E aí esse exemplo aqui é exatamente aquilo que eu falei. Pode acontecer de um curso
com um curso de nota, no exemplo, né, um curso nota 6 pode ter mais bolsas do que um curso nota 7? Sim, porque o quantitativo de bolsa é definido por um produto, né, de 3 valores. O valor de referência, que consta na tabela, que aí, quanto maior a nota e maior o nível, maior esse valor, ele é multiplicado por 2 pesos. Então, o que interessa no final é o resultado desse produto, né? A gente poderia resolver, né, eu não vou chamar de problema, né, mas assim, a gente poderia fazer com que um curso 7, em qualquer hipótese, tivesse mais bolsas que um curso 6, mas se a gente tivesse um orçamento maior, um quantitativo de bolsas maior, porque quando a gente multiplica os valores das tabelas de referência por outros 2 pesos, é como se a gente tivesse um raio, uma amplitude ali em volta do valor de referência. Então, a gente teria que aumentar a distância entre esses valores de referência, teria que aumentar as diferenças lá na tabela para fazer com que sempre um curso de nota 7, mesmo que ele seja o menor deles, tenha mais bolsa que um curso de nota 6. Tá? Então, assim, pode acontecer um curso de nota 6 ter mais com nota 7, um curso nota 3 ter mais com nota 4, porque são 3 valores que são multiplicados, e aí o quantitativo de bolsas é definido por esse produto. Outra crítica que nós recebemos foi que nós havíamos dado um peso pequeno ao IDHM. E, de fato, quando nós utilizamos o IDHM, quando nós abandonamos a ideia de simplesmente dividir o país em região norte e demais estados e utilizar agora o IDHM para enxergar diferenças dentro de cada estado, o IDHM, de fato, ele não foi... Ele permitiu com que a gente fizesse isso, mas ele foi... Eu fiquei um pouco... Eu esperava mais do IDHM, da utilização do IDHM. Por quê? Por que eu esperava? Por que eu fiquei um pouco decepcionado com a utilização do IDHM? Não que eu seja contra, eu sou favorável, eu sou muito favorável à utilização do IDHM, ao invés de simplesmente separar o Brasil em 2 regiões, mas quase a grande maioria dos cursos, né, aqui ó, a gente está falando de 95% dos cursos são ofertados em municípios que ficam nessa fronteira aqui, entre o IDHM muito alto, entre o IDHM alto e o IDHM muito alto. Então, a gente só conseguiu, de fato, fazer uma diferença um pouquinho maior na concessão de bolsas para 5% dos cursos, né, que eram esses aqui, que estavam ofertados em municípios de IDHM médio, e 9 cursos apenas ofertados em municípios de IDHM baixo. Então, qual foi a ideia? A mesma da titulação média, né? E se a gente aumentar o número de faixas e estreitar essas faixas de classificação de IDHM? E aí nós fizemos isso, nós dividimos ao meio essa faixa do IDHM alto e a faixa do IDHM médio. O muito alto não faz muito sentido a gente dividir ao meio, porque eles ficam ligeiramente acima desse limite inferior aqui, de 0,8, e o baixo também a gente dividir não vai fazer diferença, não, porque eles ficam ligeiramente abaixo dessa fronteira aqui com o médio. Então, nós dividimos no meio essa faixa do alto e do médio. E aí, com isso, a gente reduziu esse percentual aqui, que fica em torno dessa fronteira, ele cai para 82%, né, de 95% ele passou para 82%. Continua sendo a grande maioria dos cursos que fica aglutinada ao redor dessa fronteira, do alto com muito alto. Mas a gente conseguiu melhorar para toda essa quantidade de cursos aqui. Esse peso era 1,25, vai continuar, para a grande maioria, ou seja, para 82%, não vai mudar, mas a gente consegue colocar um peso maior e também
degraus mais iguais, né, entre as faixas de classificação, para toda essa quantidade de curso aqui, né? Antes a gente tinha 278, agora a gente tem pouco mais de 1.000 cursos beneficiados com esse aperfeiçoamento. Bom, aqui só exemplificando, né, com alguns municípios, que aí o que eu vou falar aqui do IDH do IDHM vale para titulação média, né? A gente dividindo em mais faixas e usando faixas mais estreitas, a gente acaba comparando somente aqueles, aqui no caso do IDHM, municípios com o IDHM mais próximos, né? Que antes a gente estava comparando a fronteira inferior aqui do IDHM alto com a fronteira superior. E a grande maioria do IDHM alto está aqui, está perto de 0,799. Então, a gente consegue aumentar a concessão de bolsas nesses municípios que têm um menor índice de desenvolvimento humano. E lembrando que o IDHM ele é composto por 3 dimensões: longevidade, renda e educação. Então, ainda que timidamente, né, são poucas bolsas, não vão fazer diferença no cálculo do IDHM de um município, porque são poucas bolsas que a gente concede, mas pelo menos assim, é razoável que o modelo, na sua essência, ele contribua. A gente está disponibilizando mais bolsas nesses municípios menos desenvolvidos, então a gente vai contribuir para um aumento da renda nesses municípios e também para o aumento da educação nesses municípios. Aqui é a mesma coisa, só mostrando municípios que antes estavam dentro, que tem o IDHM médio, e agora a gente consegue tratar diferente, né? Bom, então, além de reduzir os saltos entre essas faixas de classificação, a gente só deu um salto maior de 2 para 2,5, um peso maior, para o último IDH, porque da faixa inferior do IDHM médio para o IDHM baixo, porque são somente 9 cursos e a gente consegue colocar um peso maior sem estourar a nossa capacidade de financiamento, né? A gente tem um orçamento, tem um limite ali que a gente tem que trabalhar dentro dele. Bom, com essa divisão das faixas de IDHM, a gente consegue aumentar o peso para, como eu falei, um pouco mais de 1.000 cursos, né? 17,8% do total. E esse impacto ele é muito grande nos cursos ofertados na região norte, né? A gente tem 88% dos cursos ofertados na região norte beneficiados com o aumento do peso associado ao IDHM. No Nordeste já cai para 30%, mas a gente aumentou bastante o quantitativo, né? Aumentando esse peso. E aqui Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aqui no Sudeste já foi uma melhora menos significativa, né, porque a gente tem grande parte dos cursos ofertados em municípios que estão aqui, ó, nessa faixa ou nessa aqui, né. Bom, uma última crítica que nós recebemos e que já foi possível utilizar no aperfeiçoamento do modelo é que a gente estava tratando cursos de áreas diferentes de forma igual, né? Apesar de serem dentro do mesmo colégio, dentro de cada colégio a gente tem diferenças muito grandes entre cada uma das áreas. Dentro de cada área nós temos diferenças, né, entre os cursos. Imagina dentro de cada colégio. Então, nós observamos que, aí vou trazer aqui um exemplo dentro de cada colégio, né, que é um grande grupo de áreas de avaliação da CAPES. Dentro do Colégio de Ciências da Vida, se a gente pegar as áreas de Medicina 1 e Medicina 3,
a titulação média do colégio é de 13,76, né? Foi de 13,76, considerando esse período de 2015 a 2018. Só que essas áreas têm a titulação média muito diferente, e a gente estava tratando igual. Então, esse pessoal aqui, dependendo do desvio padrão, né, eles podem ser beneficiados às custas desse pessoal aqui, né? Então, e aí o mesmo acontece aqui na área de exatas, né? Quando eu fui apresentar esse modelo nas reuniões dos colégios, né, são representantes das áreas de avaliação, lá na CAPES, um professor da matemática, né, ele falou, ó, se a gente for comparar a titulação média da matemática com a do colégio, a matemática sempre vai sair perdendo, porque a titulação é muito baixa. Eu até falei para ele, professor, eu sou da física, eu sei perfeitamente o que o senhor está falando, mas, para minha surpresa, a titulação da física é melhor que a da matemática. Aí a gente trouxe aqui duas, né, a química e a matemática. A química é quase o dobro da matemática. E aí, dependendo do desvio padrão do colégio, né, que a gente calculou a média e o desvio padrão do colégio para dividir, para criar as faixas de titulação média. A química, esses cursos da química vão se beneficiar, é óbvio, estou considerando só esses dois, tá? No exemplo aqui, os da química podem se beneficiar, em termos de receber mais bolsas, às custas do de matemática, né? Então, e aí por último aqui no Colégio de Humanidades, duas áreas, educação e ensino, a mesma coisa. Um titula praticamente o dobro do outro. E esse aqui, ele vai ser beneficiado, né, porque a média do colégio é mais próxima desse aqui, às custas desse aqui e de outras áreas que têm a titulação abaixo, né? Então, o que nós vamos fazer? Agora a gente vai comparar a titulação média de um curso somente com os cursos da sua área. Então, assim, ainda há diferenças, a gente ainda vai receber reclamação, crítica por conta disso? Sim, mas no momento é o menor nível que nós conseguimos chegar, que é o de área de avaliação. Então, a gente vai ter cursos da física, por exemplo, sendo a titulação média de um programa de pós-graduação em física e da USP, por exemplo, vai ser comparada somente com a titulação média dos cursos da área da física, né, e não com cursos de outras áreas dentro do Colégio de Ciências Exatas. Aqui dois gráficos só para mostrar o antes e o depois, e inspirado num trabalho, num ofício que nós recebemos da Pró-Reitoria da USP, que foi um trabalho feito aí por pessoas da física, né? Eu não me lembro o nome aqui para citar, mas foi um trabalho muito legal. Só que a proposta que nós recebemos foi de fazer uma distribuição contínua. Nós não teríamos degraus, nós teríamos rampas aqui. Por mim, desde o início, eu sempre falei isso, né? Por mim, tudo bem. Mas nem todo mundo tem alguma afinidade com a matemática. E uma coisa que esse modelo tem que ser é simples, né? Então, por isso a gente continuou trabalhando com esses degraus, né? Com uma distribuição discreta, mas a gente diminuiu a altura dos degraus, né? Desse aqui é o dobro para esse. Desse para esse, né, o peso dobra. Era de 1,5 para 3. Desse aqui também dobra, mas esse aqui chama mais atenção, né? E aí, o que a gente fez? A gente colocou degraus intermediários, né? E aí, a nossa distribuição hoje, se a gente tivesse já trabalhando com essas 6 faixas de IDH e agora com 10 faixas de titulação, a gente passaria de algo desse tipo aqui para algo desse tipo. Quem sabe no futuro a gente não faz um ajuste usando funções para chegar em rampas aqui, né? Existiam degraus entre essas rampas. Mas quem sabe no futuro a gente não evolui para essas rampas ou até mesmo para uma superfície aqui
para definir o quantitativo de bolsas de cada programa. Bom, o que eu tinha para apresentar para vocês hoje era isso, que era basicamente esse aperfeiçoamento do modelo. A gente já está trabalhando na concessão do ano que vem, que vai ser divulgada mais cedo, né? Esse ano a gente acabou divulgando em março. A gente deve divulgar final de janeiro, início de fevereiro, a gente deve divulgar, porque a gente já vai utilizar, inclusive, os dados do Recoleta, né? Os programas estão reenviando as informações, tem até o dia 30 de novembro para reenviar as informações, e a gente vai utilizar essas informações mais novas, então, por isso, a gente vai ter que esperar mais um pouquinho para definir a concessão e divulgar, mas a gente vai divulgar mais cedo do que nós divulgamos esse ano. E agora, bom, a gente tem um tempo aí para perguntas, para críticas, para sugestões, reclamações, para o que for preciso. Obrigado. Muito obrigado, Lucas, pela excelente palestra, muito clara, nos deixou claro os principais critérios, a CAP sempre preocupada em manter o equilíbrio e que as coisas sejam feitas com muita transparência, isso é muito importante. A gente sabe que alguns programas se beneficiaram dessa mudança, outros nem tanto, né? Mas o importante é que por trás disso tudo a gente percebe essa transparência e essa boa vontade da CAPES de trazer o equilíbrio para todas as áreas, né? Mesmo que haja distorções pontuais, eu acho que com o tempo a CAPES vai trabalhar nessas distorções, como sempre acontece, como sempre aconteceu. Tá? Muito bom. Nós temos aqui algumas perguntas. Eu vou te repassar aqui, Lucas. A primeira é da Caroline Matos, né? E ela pergunta, são perguntas mais gerais, um pouco mais amplas, né? Qual a motivação para uma mudança na política de distribuição de bolsas entre mestrado e doutorado? Ela está perguntando sobre a motivação, pelo que eu entendi, a motivação para essa mudança, né, nos programas, Lucas. Então, nós temos uma meta de titulação de 25 mil doutores por ano até 2024. Essa meta está prevista no Plano Nacional de Educação. Tem uma meta de titulação de 60 mil mestres por ano. Essa meta de titulação de mestres já foi atingida. A de doutores ainda não, nós estamos quase lá. Por isso, esse investimento maior no nível de doutorado em relação ao de mestrado. Desculpa, Lucas, qual era a meta para os mestrados? Mestrados, 60 mil mestres por ano. Essa meta já foi atingida, a de mestres. Como a gente ainda tem uma meta a atingir, que é a de titulação de doutores, a gente está priorizando a concessão de bolsas de doutorado. Tá bom. Tem mais uma pergunta aqui, que é do Matheus, tá? Ele diz o seguinte, Lucas, eu não entendi muito bem. Esse acréscimo de bolsas inclui a cota empréstimo? Se considerar somente as cotas curso, houve aumento efetivo? Se a gente considerar somente cota curso, houve uma redução. Né? Porque a gente tem um quantitativo de bolsa, a gente tem um orçamento finito. E aí o que a gente está fazendo para tentar reequilibrar, né, harmonizar, né, a concessão com o resultado da avaliação, a gente tem que tirar bolsas de algum lugar para ter bolsas para colocar em outro. Né? Por isso que alguns cursos sofreram redução no número de bolsas de cota curso, para que outros cursos sofressem um acréscimo no quantitativo de bolsas da cota curso. Bolsa empréstimo, ela não gera acréscimo. Quando teve acréscimo, essas quase 4 mil bolsas são, de fato, cotas curso. Mas isso é um balanço. Se eu não me engano, eu não me lembro do número aqui, mas a gente movimentou mais de 4 mil bolsas. Essas quase 4 mil bolsas foram bolsas extras, foi o que o orçamento permitiu fazer.
Considerando somente cota curso, cursos que tinham que sofrer redução porque tinham um número maior do que o modelo conseguiu prever, é óbvio que seria muito mais fácil corrigir essas distorções simplesmente colocando bolsas. Só que a gente tem um orçamento limitado, então não foi possível corrigir simplesmente acrescentando mais bolsas. Aí a gente teve que retirar de alguns cursos, a gente definiu valores que vão ficar ali no meio do caminho entre aquele que tem mais bolsa e menos bolsa dentro de um mesmo critério, e aí quem estava com quantitativo acima dessa meta sofre redução e quem estava abaixo sofre acréscimo. Mas, considerando somente cota curso, houve uma redução. O que vai acontecer com essas bolsas de empréstimo? Agora eu não sei o número exato, mas é entre 9 mil e 12 mil bolsas que eram bolsas de empréstimo, não todas transformadas com a implementação do modelo, porque a gente já tinha bolsas de empréstimo de medidas adotadas no ano passado por conta de contingenciamento orçamentário. Essas bolsas de empréstimos, como eu disse, elas ficam no sistema, elas ficam com os bolsistas, com os alunos, até eles concluírem o curso. Quando eles vão concluindo, essas bolsas elas vão sendo desocupadas, e aí a gente teria entre 9 mil e 12 mil bolsas em empréstimo sendo desocupadas até fevereiro do ano que vem. Agora eu não tenho mais esse número exato por conta daquela autorização de prorrogação das bolsas em virtude da pandemia, que as bolsas, a CAPES primeiro autorizou prorrogar por até 3 meses, depois aumentou esse prazo para até 6 meses. Então, algumas bolsas empréstimo que seriam finalizadas até fevereiro, agora elas já não serão mais, se elas foram prorrogadas. Mas a gente tem por aí, se eu não me engano, pelo menos 9 mil bolsas que serão reinseridas no sistema na concessão do ano que vem, que a gente não pode movimentar a bolsa enquanto ela está ocupada. Então, o empréstimo é simplesmente uma fase de transição. A gente já sinaliza para o curso, essa bolsa está no seu curso, mas quando esse bolsista concluir, um novo aluno do seu curso não vai poder assumir, não vai poder ocupar essa bolsa, porque essa bolsa vai ser ali, quando ele conclui, de fato, ela some do curso, e aí na próxima concessão, ela vai ser alocada num outro curso que ainda precisa ganhar a bolsa. Ótimo. Nós temos aqui vários comentários, perguntas. A Catiúcha está fazendo, na verdade, um comentário e um elogio, né? É tão bom ouvir que atingimos a meta de formação de mestres. O Juninho Guerra está perguntando, acho que você já respondeu, né? Qual a meta de doutores para o Brasil? São esses 25 mil por ano, é isso? 25 mil por ano, 25 mil por ano. Tá. A Karina Mello tem uma pergunta aqui. Tem alguma previsão do aumento do número de total de bolsas para 2022? Como é que está esse planejamento? 2022 ou 21? 22. Mas 22 está longe ainda. Para 21, porque assim, o orçamento ele é enviado uma proposta, né, chama PELOA, né, um projeto de lei orçamentária, é enviado todo ano para o ano seguinte, o orçamento ele é anual. Então, assim, eu não tenho como falar nada em relação a 2022. Claro. Mas, dependendo, se a gente conseguir, a intenção é manter esse número de bolsas que a gente tinha em março, 84 mil, em torno de 84 mil bolsas, a gente ter esse mesmo quantitativo a partir de março de 2021. E aí eu volto naquela questão. Bolsas que foram... A gente teve uma redução no número de bolsas dos cursos, porque grande parte não, porque uma boa parte, foi transformada em empréstimo porque elas precisam ser movimentadas. Esses empréstimos que foram caindo, né, os bolsas foram concluindo, eles vão voltar para a concessão do ano que vem, só que eles vão voltar alocados em outros cursos. Então, a nossa intenção é manter esse mesmo número de 84 mil bolsas. Aumentar, pelo menos por enquanto, não vai ser possível. Nós estamos lutando para manter esse patamar. Ótimo, Lucas. Tem várias perguntas chegando aqui. Deixa eu ver se eu consolido aqui algumas.
Da Catiúcha novamente, né? Eu vou juntar também com a da Alessandra. Então, a Catiúcha pergunta: por que não há um edital específico de bolsas para mestrado e doutorado, específico para projeto? Imagino que não seja via institucional, é o que ela quer dizer, como houve em 2010. E a Alessandra está perguntando: esse modelo se estende para pós-doutorado? Tá, excelentes perguntas. Inclusive, críticas que nós recebemos, né, que, por exemplo, a região norte, como eu comentei, que 85%, 90% dos cursos são cursos novos, né, que tem um conceitual, então são cursos de nota 3 ou 4, pelo modelo dos programas institucionais, eles acabam sendo desprivilegiados, né, porque o modelo prioriza aqueles cursos com notas mais altas. E, de fato, grande parte das bolsas que foram movimentadas esse ano, elas saíram dos cursos de nota mais baixa, de cursos de nota 3 e 4, e foram para cursos de nota mais alta. Tá, e aí, o que a gente faz? Nós temos programas estratégicos, programas de indução que ofertam bolsas por meio de editais, né? A gente teve recentemente aí, logo no começo da pandemia, foram publicados 3 editais para projetos voltados ao combate à pandemia. E ali são projetos, de fato, são projetos que são projetos específicos, são aprovados com um quantitativo de bolsas dentro de cada projeto, e o projeto foi aprovado, o coordenador do projeto trabalha com essas cotas como se fosse uma cota institucional. A diferença é que essas bolsas elas ficam vigentes enquanto o projeto está vigente. Esse modelo de concessão de bolsas dos programas institucionais não é possível aplicar ao pós-doutorado, inclusive está suspensa a entrada de novos bolsistas no PNPD, no Programa Nacional de Pós-Doutorado, está suspenso desde março, porque a gente tinha, em média, uma bolsa por curso, por PPG, agora não lembro se é por curso ou por PPG, se eu não me engano, por PPG, a gente não conseguiria chegar a 2 bolsas por PPG. Então, não daria, o orçamento, né, não permitiria que a gente diferenciasse a concessão de bolsas de pós-doutorado por nota. Se a gente desse uma bolsa por PPG, a gente estaria tratando igual, todo mundo, independente da nota. E hoje, de fato, por que foi suspenso o atual PNPD? A gente tinha distorções tão grandes ou piores do que a gente tinha na distribuição de bolsas de mestrado e doutorado. A gente tinha programas de pós-graduação de notas 3, só com mestrado, com mais bolsa de pós-doutorado, do que programas de pós-graduação 6 ou 7. E aí, normalmente, os coordenadores desses cursos de notas mais altas nos perguntavam, mas por que aquele curso ali tem nota mais baixa, ou então só tem mestrado, tem mais bolsa de pós-doutorado do que o meu programa de pós-graduação? A gente não sabia responder. O fato é que o atual PNPD, esse que está suspenso, quem está dentro vai receber, quem entrou até fevereiro, vai receber até 5 anos de bolsa, né, depende de cada bolsista, caso a caso. Mas o que a gente está fazendo nesse momento é transferindo essa concessão para editais, né? Por meio dos editais, esses editais estratégicos, já foram concedidas, não tenho certeza aqui agora se todos os editais já tiveram resultado, mas tem pelo menos previsão de pouco mais de 1.200 bolsas de pós-doutorado. E é mais ou menos o que foi sendo desocupado desde março desse ano. Então, à medida em que essas bolsas forem sendo desocupadas, a gente tem capacidade de conceder para projetos específicos. Muito bom, ótimo. Nós conseguimos aqui vários desses editais novos prevendo bolsas de doutorado e pós-doc para a Covid, né? Tem ajudado bastante. Uma pergunta do Éder Milani, e já estamos chegando no final, Lucas.
Para cursos novos, esse é sobre cursos, né? Para cursos novos, as regras são as mesmas do que para os cursos já consolidados? Excelente pergunta. O modelo atual, né, cursos novos a gente vai chamar de cursos conceito A, tá? Cursos conceito A, eles, pelo modelo atual, eles levam o que é conhecido como enxoval. Se for mestrado, leva 2 bolsas. Se for doutorado, ele leva 4 bolsas. Hoje mesmo, antes de entrar nessa palestra aqui, eu levei uma proposta para o presidente da CAPES da gente tratar esses cursos conceito A, porque os cursos novos, mas que têm nota 3, nota 4, o quantitativo de bolsas é calculado pela multiplicação do valor de referência pelos 2 pesos, IDHM e titulação média. Os cursos conceito A, não. Eles estavam recebendo esse enxoval tradicional de 2 bolsas de mestrado e 4 de doutorado. E hoje eu apresentei uma proposta ao presidente da CAPES da gente tratar, na concessão do ano que vem, os cursos conceito A, um curso de mestrado, a gente vai tratar como se fosse um curso de mestrado nota 3, que é a menor nota, e um curso de doutorado com a nota 4, que é a menor nota que um doutorado pode ter atualmente. Então, esses cursos com conceito A, eles já serão beneficiados com essa alteração. Muito bom. Lucas, só para terminar, eu gostaria de tirar uma ou duas dúvidas minhas aqui. Pensando no futuro, né? A CAPES tem alguma previsão, ou já fez algum estudo sobre bolsas de doutorado direto, seguindo uma tendência aí de vários países e também o que a gente sente no nosso dia a dia? Claro que isso vai ser balanceado por áreas. Tem áreas onde o mestrado é mais importante, em outras áreas, como nas nossas, a gente percebe que, hoje em dia, com os alunos fazendo iniciação científica já de alto nível nos laboratórios, né, o mestrado fica, de certa forma, não é um termo pejorativo, mas, em alguns casos, passa a ser obsoleto, né? Seria muito mais interessante para o aluno ir para um doutorado direto. A CAPES tem algum estudo nessa área, Lucas? Em alguns casos, o mestrado acaba funcionando como um nivelamento para o doutorado, né? O professor Carlotti, pró-reitor aí da USP, né, de pós-graduação da USP, ele apresentou um modelo que deve ter sido discutido aí, o senhor deve ter conhecimento, que era justamente uma passagem direta, né, do mestrado para o doutorado. Tem alguns critérios ali para ver quem segue para o doutorado, quem toma outro caminho, mas a gente tem que discutir algumas coisas ainda, né, porque essa passagem direta, do jeito que é feita a avaliação hoje, ela teria impacto negativo, né? Porque como é que seria considerado na avaliação esse aluno que entrou no mestrado e não concluiu o mestrado? Ele seria contado como evasão, ia diminuir a titulação. Então, tem alguns ajustes que precisam ser feitos, mas a gente tem discutido algo nessa linha. Ótimo, muito bom saber, né? Pelo que eu sei, os programas são passíveis, e nós temos doutorado direto, né, dependendo, né, do financiamento. Então, no estado de São Paulo, por exemplo, que a FAPESP tem essa modalidade de bolsa direta, né, então existe essa possibilidade. Mas então tá bom. Eu agradeço novamente, né, há vários elogios aqui no chat do YouTube sobre a palestra, sobre as explicações. Muitíssimo obrigado, Dr. Lucas, né, por essa apresentação. Nos deixou bastante honrados com a presença aqui sua, representando a sua diretoria de programas, bolsas no país, aqui na CAPES. Então, muitíssimo obrigado. Tá? Se o senhor quiser falar mais algumas palavras, depois eu só tenho mais alguns avisos aqui para os nossos participantes, Lucas. Mais uma vez, agradecer o convite, a oportunidade de explicar o modelo, explicar essa correção que a gente está fazendo na distribuição de bolsas, e é uma oportunidade também para ouvir sugestões, ouvir críticas, né? Esse aperfeiçoamento ele foi feito a partir de críticas da comunidade acadêmica, né? Como eu falei, da USP, da ABC, da SBPC, se eu não me engano,
a UFRJ, acho que a Andifes, comunidade acadêmica tem contribuído para o aperfeiçoamento. E esse modelo, como eu apresentei hoje, ele vai ser implementado assim para a concessão do ano que vem, né? A concessão é anual, a gente tem um orçamento anual, a concessão do ano que vem vai valer de março de 2021 até fevereiro de 2022. Mas para o ano seguinte, nada impede que nós façamos novos aperfeiçoamentos, que é um modelo, o modelo sempre pode ser melhorado, e a gente nós contamos com a ajuda de toda a comunidade, né, para fazer isso. E é isso. Obrigado. Queria só falar sobre o doutorado direto. O doutorado direto, o senhor está falando, um aluno que entra no mestrado e muda para o doutorado, é isso, né? Hoje o modelo é esse, mas poderia ser um caso em que ele trata um doutorado direto também, né? Sim, sim. Para o modelo atual, existe a possibilidade de mudança de nível, né? Sim. Tem uns critérios, e aí o aluno, o bolsista de mestrado que é aprovado, tem alguns critérios, a bolsa vai junto com ele, né? Então, o programa acaba transformando uma bolsa de mestrado em uma de doutorado. Mas essa discussão do doutorado direto, ela está em pauta. Tá? E que bom. sempre que for preciso, podem enviar e-mail, né? Sugiro que seja feito via coordenação de PPG ou pró-reitoria, porque se todos os bolsistas, todos os alunos enviarem e-mail para mim, eu não consigo responder. Sem dúvida. Se eu tenho o meu contato, sempre que precisar, em novas oportunidades, será um prazer participar. Muito obrigado, então, doutor Lucas. Foi um grande prazer.